Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Estamos estudando o livro de Mateus e chegamos aí agora à segunda parte do capítulo 9, no qual estaremos estudando até o último verso deste capítulo. Lembrando que também, junto com o nosso devocional, é o nosso momento de intercessão e queremos orar com a sua família, orar por vocês. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, curte, comenta e compartilha. Meus amigos, paramos na parte onde Jesus fala sobre o jejum, versículo 14. Vieram ali os discípulos de João e questionaram por que os discípulos de Cristo não estavam jejuando. Eles até chegam a falar que eles jejuavam, os fariseus, muitas vezes, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Era uma prática dos judeus fazerem várias vezes na semana o jejum. Os discípulos de João jejuavam 2 vezes, os fariseus diversas vezes, e aqui no canal a gente já falou, porque em outro capítulo Jesus fala sobre essa prática do jejum, de dar esmolas, e o problema é que muitos faziam com hipocrisia para apenas parecer, colocava aquela aparência de contristado, para que as pessoas notassem que estava em jejum. E aqui, mais uma vez, Jesus explica a maneira correta de jejuar. Jesus disse, olha, como é que vai jejuar onde está o noivo? Ninguém jejua em um casamento. Um dia o noivo será tirado e será necessária, então, essa busca pelo Senhor. Jesus estava ensinando de que ele estava ali presente. Então, naquele momento, a melhor coisa que os discípulos podiam fazer era aprender de Cristo. Ele não retirou o jejum, porque Jesus até praticou. O jejum é uma disciplina espiritual que é importante para o nosso crescimento. Mas naquele momento, a maior lição que os discípulos podiam aprender era ver, observar a vida de Cristo e praticá-la. Assim, queridos, Jesus deixou claro que existe tempo e lugar para tudo. Quando Jesus faz os comparativos ali do pano, onde não bota remendo novo em vestido velho e também não bota vinho novo em odre velho, Jesus estava falando sobre o aspecto de que quando você, por exemplo, coloca vinho novo em um odre velho, ele vai fazer uma pressão grande que pode explodir o barril. Então Jesus estava falando sobre os seus ensinos, que agora ele estava trazendo uma novidade naquele aspecto das tradições, da forma de pensar, e teria que ter uma nova postura daqueles que estavam ouvindo. Assim também quando Jesus entra em nossa vida, ele traz transformação e libertação. Quando Jesus então terminou ali, como eu já disse a vocês, que não é sequência, né? Mas logo na história bíblica, quando Jesus termina esse momento, aparece um homem, um chefe, no versículo 18, e convida Jesus para ir à sua casa, porque sua filha havia falecido. Jesus então começa a segui-lo. Acredita-se que aqui é Jairo, que era um dos maiorais também, que convidou a Jesus. E no meio deste caminho, aparece pela primeira vez nos evangelhos, já que Mateus é o primeiro evangelho, a história da mulher do fluxo de sangue. Essa história ela tem mais detalhes em outros evangelhos. Mateus fala de maneira curta, onde no livro de Marcos, por exemplo, diz que ela já tinha sido enganada pelos médicos, já tinha gastado todo o seu dinheiro e ali já tinha um bom tempo que ela passava por essa dificuldade. O aspecto que diz é porque a forma que ela pensou de que se ela pelo menos tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ali quando Jesus está passando, ela o toca e ela é curada. Aquele sangue para de cair como caía. Aquele mal é curado sobre a sua vida, porque ela teve fé e tocou na orla da veste de Jesus. Você percebe que mais uma vez envolve o aspecto do toque, mas agora ali não foi só Jesus tocando, foi alguém que tocou em Jesus. E o que operou o milagre foi a fé no Salvador. Que eu e você também tenhamos fé de tal tamanho para que também sejamos curados. Porque quando Jesus veio na terra, ele pregou, ensinou e curou, mostrando que esta é uma obra importante a ser realizada. Então ali Jesus chega até ressuscita a filha de Jairo, no versículo 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe,
E vendo os tocadores de flauta, o povo se alvoreceu e disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E eles riram dele, porque as pessoas já estavam ali fazendo o velório. E Jesus chega e diz que não precisava aquilo, que a menina estava apenas dormindo. Jesus ali mais uma vez deixa claro o aspecto da morte. A gente está até estudando aí com a lição, pois com a pessoa quando morre, ela apenas está dormindo, aguardando a ressurreição para a vida ou para a morte. Ela não vai direto para o céu. O que volta para o céu é o fôlego de vida que Deus deu, mas não é uma alma que transcende o corpo. Então, veja aí na lição para você aprender mais sobre o assunto. E diz que ali então Jesus afastou o povo, entrou e pegou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra, porque ninguém tinha costume de ver desta forma sendo ressuscitado uma pessoa. Não era uma prática daqueles dias. A gente conhece histórias bíblicas do Antigo Testamento, como Elias, Eliseu, que havia ressuscitado pessoas, mas naqueles dias era um milagre que as pessoas não estavam vendo constantemente, e Jesus assim operou. Até mesmo quando Jesus faz a cura dos cegos, o versículo 27 diz que partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles usam uma expressão messiânica, onde já apontava Jesus como realmente filho de Davi, como já estudamos até a sua descendência de um rei. Então ali eles pediram para que Jesus curasse. Jesus disse que tinha interesse sim, e lhe tocou os olhos dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. E a pessoa, se Jesus falasse isso conosco, que sejamos curados ou abençoados de acordo com a nossa fé, será que a nossa condição atual seria mudada ou ficaríamos na mesmice? Por isso, querido, que nossa fé precisa crescer, a nossa confiança. Peça a Deus fé e com certeza Ele acrescentará na sua vida. Porque imagine aí, Jesus disse que se a gente tiver uma fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente pediria à montanha para mudar de lugar e assim ela faria. Então, querido, o grão de mostarda é pequenininho e a gente precisa pedir a Deus que nos dê essa fé tão grande que opere milagres em nossa vida. E ali, mais uma vez, Jesus cura um endemoniado, finalizando aí as 2 últimas histórias do capítulo. Ao retirar-se, ele foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E quando Jesus expeliu o demônio, ele voltou a falar e todos se admiraram. O versículo 34 diz que mais os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios e que expele os demônios. Então eles diziam que Jesus expelia demônios porque ele tinha parte com eles. Mas na verdade era uma inveja, era na verdade não querendo assumir e aceitar o senhorio de Cristo. E a história do capítulo 9, ela finaliza os milagres. No versículo 35 diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. E ele ensinava, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças. Todos que se achegavam a Jesus com necessidade e fé eram curados. Vendo essas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus chegou em uma época onde o povo era humilhado, abandonado, e Jesus pregou e falou do seu amor para que as pessoas tivessem as suas esperanças renovadas. E a história finaliza dizendo que Jesus diz aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que lhe mande trabalhadores para a sua seara. Deus, amigos, tem uma grande seara, muitas pessoas para serem curadas, abençoadas, e Ele precisa que eu e você seja instrumento nas mãos deles para que alcance também essas pessoas. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, graça te damos por teu amor e bondade. Por favor, Senhor, nos faz instrumento em tuas mãos para que possamos alcançar outros e serem libertos das artimanhas de Satanás. Por favor, ó Deus, abençoe a Thaís, o Kennedy, o seu sobrinho que está enfermo. Abençoe também, ó Deus, a Deusa lá de Quatipuru, que está em viagem a trabalho, a Alberino também. A irmã Ana Lúcia, abençoe o seu esposo Agenor. Também, Senhor, abençoe a nossa irmã Ângela, seu esposo Inei. Abençoe também a irmã Josuana e o Cleito. Também, Senhor, a Vanusa, a Toinha, a Maria, o Fabrício, filho da Fal,
O Josivan, abençoe também o Ramon, que ele intercede, e os seus familiares para que tenham um encontro verdadeiro com Cristo. Ao Paulo Ronaldo, que vai fazer uma obra importante como missionário. Também, Senhor, a irmã Cláudia, o Félix, o irmão Rui, ao Pedro, seu primo que ainda está na UTI, a Auriane e sua amiga Nazaré. Também, Senhor, a Marcilene, a Jusce e a irmã Antônia, sua mãe, que está em processo de recuperação da cirurgia. Não esquecendo também, Senhor, da Lúcia, a nossa querida irmã. Abençoe a sua filha Erlen, ao Mateus, ao Helder e também seus demais filhos. E tudo isso nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e guarde, querido. Faça resplandecer esse rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.